Começando mais um estudo semanal aqui, primeira semana de fevereiro. Também vou fazer a revisão diária de trade dos últimos dias, o índice, dólar e outros ativos, Nasdaq, Dow Jones, S&P, ouro, etc. E antes eu começo a falar a minha análise dessa semana, eu peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. No geral, sobre o dólar, desde o dia 28 da semana passada, que eu fiz a revisão foi na segunda passada, né? Então, a gente teve muitas trocas de cores que eu não vou ficar falando detalhes aqui. Também, óbvio, por ter muita troca de cor, acaba também dando opções também de... Não tô falando muito também, de stop. Quando alguma estratégia acaba acionando várias vezes, o risco também aumenta. Só que a possibilidade também de andar bastante, como por exemplo essa compra, essa venda, também tem a chance, né? Mas tem os riscos, ó, stop, stop, stop. E aqui a gente vê alguns dias em que teria andado bastante, inclusive isso aqui nem vale a pena eu levar em consideração, porque isso foi dia 30 e aqui na abertura teve uma volatilidade absurda. Não teria dado tempo de fazer operação aqui. A gente vê o lapso temporal que teve nessa região. E aqui hoje um comentário importante isso aqui é dia 31, sexta-feira. E aqui hoje a gente teve aqui algumas trocas na parte da manhã que não valeu a pena. Acabou gerando stop. Aqui também não andou muito. Essa venda já foi interessante. Aí teve ruídos. E aí o Túlio estava até comentando de fazer talvez compra aqui, só que ele entrou atrasado. Na verdade, eu acho que nem conseguiu entrar, talvez. E realmente andou bastante. Essa foi a única. Na verdade, teve daqui depois na parte da tarde. Que depois a gente descobriu o motivo. Teve um motivo a respeito ali do Trump, México, Canadá, etc. Depois eu falo sobre isso. Que foi essa queda muito forte que teve na parte da tarde, mais ou menos depois do almoço. E aí já travou tudo novamente, não dando oportunidade aqui de opção, né, para fazer alguma coisa em relação ao renko. Teve muito ruído já depois. O que eu quero falar mais do dólar é a respeito do gráfico de candles. O gráfico de candles aqui, falando do macro, da semana passada, dia 28, então, 28 estava aqui dentro desse canal de baixa. Esse canal de baixa, indo lá para o macro de novo, de uma região muito importante, que é esse caixote aqui que a gente tem, que é a nossa antiga região de máxima histórica que fica lá atrás. E aí que foi aqui a resistência, rompeu, virou suporte. E por enquanto está respeitando essa região. Essa região está tentando segurar o preço. E semana passada estava dentro desse canal. Um canal que eu acho até interessante ainda deixar a LT aqui embaixo, valendo ainda para essa semana. Puxar essa LT aqui para baixo também. Essa LT aqui é essa LT desse canal aqui de trás, que está servindo como troca de polaridade. Então era uma grande região de trava. Vou até diminuir um pouco aqui do caixote para não ficar esse tamanho todo aqui, para diminuir lá pro diário. Então, cadê? Aí fica mais fácil. Vou reduzir aqui, pronto. Então, regiãozinha importante que nós temos. Voltando pro 5, no dia 28, gráfico de candles que a gente teve aqui. Dia 28, início do dia, extremamente ruim, em torno das médias, nada a ser feito, péssimo, nada a ser feito. Rompe o fundo, cai aqui de forma esticada, faz o pullback, não é um candle bom, infelizmente não teve candle bom. Acabou renovando o fundo de novo. Chegando nessa região também sem dar um bom pullback lateral, tá? Então também esse candle aqui que foi até bonito, mas o bonito que já não tem risco retorno e nem foi acionado. Não faço nada, então o movimento já começou a fazer aqui como se fosse a deriva. Realmente confirmou a deriva, rompe para cima, não deu um candle aqui de cruzamento, de pullback de médias, volta para baixo, nós temos aqui então o movimento da deriva de novo, voltando para a região e depois ficou lateral. Então fechando bem próximo dessa LT, aqui nessa região de baixo. E aí no dia 29 a gente tem aqui a abertura em torno de novo dessa região da LT, médias menores sem tendência. Em relação a pensar em vendas aqui, extremamente perigoso, região de trava. Tenta fazer um pullback. Essa região aqui pode ser até uma região de possível área de falha, tá? Só que depende muito se o 2 minutos chegou a dar. Deixa eu ver aqui, dia 29. Até bugou aqui o gráfico. Puxar novamente, dia 29. 29 não deu, tá? Não deu, porque a hora que fez o pullback do teste da média 9 foi o candle de 10 e 10, que fecha às 10h15, então temos que olhar pelo 2 minutos a partir de depois de 10h15, então não teve gatilho, o movimento só subiu. E aí subiu, esticado, inclusive chegando na média de 200.
Vê o rápido do dia anterior. Ah, vou pensar aqui em reversão. Teve gatilho de reversão? Até o 2 minutos fez um PFR meio feiozinho, mas critérios aqui, talvez de trava. Não era 100%, era o 61, que não é uma possível área de trava, geralmente é o 100% ou 161. Aqui, então, a média 200, que está importante, por enquanto só ela, e a VWAP do dia anterior. E o que mais realmente forte que pode travar? Então, infelizmente, tem um pouco de afastamento em relação a 0,5% de alta. Ficaria com o pé atrás aqui, talvez, de pensar numa venda. Mas, se fosse para riscar, seria esse candle 2 minutos aqui. Parcial obrigatório tinha que ser na média de 9. O movimento cai, acaba criando aqui gap entre candles, indicando fraqueza, infelizmente, do movimento. A abertura aqui, abertura nesse preço, fechamento aqui, abertura no candle seguinte aqui, fechamento aqui, e começa a ter gap entre candles e fechamento aqui. Cai, médias novamente ficam sem tendência, então o máximo que eu vejo possibilidade de gatilho foi aqui em cima, de reversão. Seria muito melhor se aqui embaixo tivesse dado falha, infelizmente não deu falha, então a gente fica sem opção aqui. O movimento acaba voltando todo e aqui a gente já tem a definição que não tem tendência no dia, não tem tendência, então a gente não tem muito o que fazer. Médias ficaram sem tendência novamente, em torno da 200 e nada para ser feito. Dia 30, a gente teve um movimento muito forte de abertura. O primeiro candle aí foi aquele dia que até o Dudu mandou mensagem no grupo falando assim, caraca, o primeiro candle do dia já foi 100 pontos. Pois é, foi que, se for ver, ó, quase 90, deixa eu ver exatamente, de pontos aqui, 93 pontos no primeiro candle do dia. Estragou o movimento, né? Então aqui a gente teve o teste, né, dessa região da SLT superior, desculpa, acabou respeitando. O movimento depois de um candle desse, infelizmente, não tem muito o que fazer. Os stops ficam caros, criou um mega favelo gap, volatilidade fica estranha, então tudo aqui depois, completamente um risco fazer alguma coisa. Médias, óbvio, que vão estar sem tendência. Olha o gap que criou aqui, um gap de mais de 40, 50 pontos, se for ver em relação ao fechamento do dia anterior. E aí o movimento foi voltando, corrigindo aos pouquinhos com muita calma, com as médias ainda sem tendência, trap zone acontecendo toda hora, mas o price action aqui respeitando ainda no macro, ó. Respeitou o topo, respeitou o fundo, até que chegou bem na região de fechamento de gap, e aí a gente tava até comentando, tava até fora de casa, o movimento que fez aqui, do nada, do Neida, né? Teve um movimento forte aqui de 45 pontos na parte da tarde, era por volta de 5h35 da tarde. Não teve nenhuma notícia saindo, simplesmente fechou o gap, o movimento, e já voltou aqui essa reação, mas já respeitou a VWAP e travou nessa região. Ainda, médias sem tendência. E aí na sexta-feira, novamente abriu em torno dessa região, infelizmente nada a ser feito. Olha o cenário de médias, completamente complicado aqui o dólar. Nada. A gente teve até aqui, por exemplo, o back agressivo, todos os critérios, possibilidade de gatilho nesse candle, mas eu não vou entrar com zona de pavio nesse fundo. Evitaria stop. Movimento trava no fundo novamente, fica em torno de 200, começa a ter muita sombra para todo lado. Não, infelizmente, sem opção do que fazer. E aí, doji, e finalizou sexta-feira, o último pregão, então, de janeiro. E teve a rolagem de contrato. E aí hoje foi o primeiro pregão de fevereiro, a gente teve aqui uma abertura com um gapzinho de alta importante que já rompeu a máxima de sexta, só que dentro de uma região completamente sem tendência, né? Então já começou a indicar até um cenário possível lateralidade aqui. E aí volta forte, setup da 50, poxa, como é que eu vou fazer o setup da 50 se eu tô na cara da 20? Então não vejo aqui, infelizmente, os critérios do que eu já backtestei. Sobe de forma esticada, testa o topo, respeita o topo, faz pro back, deu esse candle maravilhoso aqui para romper máximo. Só que, poxa, se eu marcar aqui entrada com stop no fundo, 16, 17 pontos de stop de dólar. Perde completamente o risco retorno, ó, não pegou nenhum para um. Subiu aos trancos e barrancos aqui e voltou. E aí teve essa queda forte que foi em relação à questão de notícias dos Estados Unidos ali. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Caiu muito forte. 60 pontos praticamente em 10 minutos, e aí rompe o fundo, né? Só que acaba respeitando o fundo da lateralidade. Esse fundo está importante. Médias ficaram sem tendência e começou a cair com doji, e finalizou o movimento tentando romper esse fundo da lateralidade, que para mim não é um bom rompimento ainda. Então o cenário está respeitando esse canal. Esse canal segue, infelizmente, importante para amanhã e ao longo da semana, caso não venha a ser rompido.
É uma região de suporte muito forte. Sim, os R$ 6 já foi rompido, só que os R$ 6 ainda está puxando. Toda essa região aqui é uma região de atração muito forte, é um imã muito forte os R$ 6, tá? Então está abaixo sim, mas não vai ser fácil passar dessa região. E lá na semana passada eu tinha até mostrado, vou ver se eu consigo abrir aqui, porque agora mesmo não estava, infelizmente. Não está dando, infelizmente, pelo server aqui. A questão do preço 5,85 no dólar. Até o mês, na verdade, o mês passado foi janeiro, rolar de contrato, estava muito forte esse bloqueio. E por isso que acabou respeitando muito, ó, 5,85. Até que hoje acabou sendo rompido, 5,85, que já é fevereiro. E eu precisava ver nesse sonar como que estava agora, como que estão agora as posições de interesse, né? Só que eu não tô conseguindo ver. Mas enfim, depois eu vejo isso. Então, ponto importante é lembrar, canal de baixa do dólar. Região ainda de muita força da média não, desculpa, dos R$ 6. Então, um suportezão grande aqui. As médias, olhando para o tempo gráfico maior, olhando aqui, por exemplo, diário, não tem média aqui embaixo, tá? Ainda está longe. A 20 está aqui em cima apoiando. Principalmente a média 9. A média 9 está bem mesmo apoiando o movimento. Só que aí vem um problema. O dólar no diário já ficou sobrevendido. Já ficou sobrevendido uma área que já é um ponto de alerta. Eu acho que vai fazer uma trava aqui, a qualquer momento. Porque respeitou quando chegou nessa região sobrecompra, respeitou que também quando chegou nessa região sobrecompra de novo, aqui também. Então nós estamos agora em região de sobrevenda. E a última vez que chegou em sobrevenda, deixa eu mostrar aqui, foi exatamente o fundo que a gente teve do dólar ali em setembro do ano passado. E da outra, mais ou menos, foi ali em agosto. Então, fundos importantes. E nós estamos nessa região. Então, está caindo de forma esticada. E já começou a indicar até uma divergência, porque hoje rompeu o fundo de sexta, de quinta e de quarta. E o IFR não rompeu o fundo. Então, nós temos aqui IFR mais alto e fundo mais baixo. Já começa a ficar um alerta aqui. Infelizmente, cenário... Atenção, né? Atenção, infelizmente. E também tem aquela questão, né? Que se eu marcar a retração desse fundo com o topo aqui, é região área de 50%. Mas um ponto de interesse assim legal para o dólar cair seria esse fundo aqui de 5,70. Seria uma região importante de uma trava boa, porque vai bater com a LT. A LT também que nós temos aqui, do dólar. O 61 de retração, ponto de troca de polaridade. Então acho que seria um ponto bem mais interessante. Tá faltando bem pouco, ó. Bem pouquinho para encher essa região. Então seria uma queda e um ponto para se respeitar, tá? Eu ficaria bastante atenta a essa região aqui, apesar que a média de 200 ainda está lá embaixo. Só ressaltando, mensal de janeiro foi uma bela barra de venda. Uma barra formando aí como se fosse padrão 2,13, inclusive já acionou a mínima da barra de janeiro. Uma barra muito forte, tá? Uma barra forte que a gente já não vê há um bom tempo. E praticamente janeiro, quando acontece negativo, primeiro mês do ano negativo, a gente tende a ter uma expectativa boa para o resto do ano, tá? Se a gente for ver que, por exemplo, 2022 até fechou em campo negativo, porque a primeira barra foi negativa. Se for ver em relação a 2023, a gente fechou também o dólar em campo negativo. A primeira barra de janeiro foi negativa. Agora, se for ver ano passado, a primeira barra foi positiva. E acabou sendo um ano de alta, né? Outra aqui, ó, barra de 2021 foi alta, a gente teve alta de dólar. Outra barra que foi de 2020 da pandemia foi alta e acabou sendo alta também. Outra barra aqui, essa de baixo acabou, infelizmente, no final do ano de 2029 não bateu, né? Aquela questão da pandemia também acontecendo. Mas é um ponto a se ressaltar. Lembrando que Keltner, né, aqui respeitando bastante essa região. E a gente teve a questão de divergência, né? Divergência, infelizmente, bem ruim aqui de IFR, rompimento de máxima. Ainda tem espaço para corrigir pelo mensal, mas é aquilo. Se a gente for reduzir o tempo gráfico, tem aqui a possível trava do diário já para acontecer. Possível correção já está sendo necessária aqui em relação ao dólar. Já o índice aqui, falando primeiro em relação ao gráfico de Renko, da semana passada, dia 28, 10R, a gente teve alguns pullbacks interessantes para serem comentados. Deixa eu puxar aqui, dia 28. Início do dia muito rápido e a VWAP estava acima também do movimento. Média de 9,20 começaram a ficar sem tendência, então cruza para cima, cruzou para baixo e aí começou a criar tendência, só que já está no VWAP Band. É aqui, não tem risco retorno para VWAP.
aí troca para baixo, aí as médias voltam a ficar sem tendência. Não teve muito o que fazer. Já no dia 29, inclusive fiz a operação, foi pela troca de cor, a gente teve aqui a pullback de compra bem no início ali, às 9h19. Dava tempo, se for ver, né, pela questão do C919. Só que esse pullback aqui já está no topo, não tem risco retorno. Passou por baixo, pullback de venda. Pullback de venda. Esses aqui eu estava até comentando no dia. E troca de cor que deu junto, que foi por aí que eu entrei. Troca de cor. Então, pullback aqui também. E aí caiu de forma esticada. Infelizmente, essa área aqui já está em VWAP Band. Eu não backtestei nenhum pullback de VWAP Band. Passou por cima, tem um pullback aqui. Área de compra. Eu lembro que eu estava até saindo para almoçar. Falei assim, ó, esse bloco aqui, que estava na verdade ainda para baixo, né? Tava filmando para baixo. Se ele fechar para cima, ele vai ser um pullback de compra. E ele tem risco retorno para VWAP. Acabou realmente batendo na VWAP e voltou. E aí já não tinha mais tendência. Dia seguinte, dia 30, quinta-feira. Movimento aqui da abertura muito rápido. O lapso de tempo aqui ruim. Faz um pullback que não andou. Acabou não andando, mas na hora era um pullback. Ignorar a questão de cor aqui, porque essa cor é a regra de coloração que a gente olha só no 12. Depois as médias ficaram sem tendência, o movimento subiu esticado. Ah, compra? Não, VWAP Band. E aí fez o pullback aqui nessa venda, que a depender do stop, do risco retorno, faltou talvez 5 pontos ali para pegar, infelizmente, a primeira parcial e proteção. O movimento voltou completamente. Foi muito forte essa alta, muito forte, não dando gatilho, avançou além de VWAP Band. Muito forte. E aí na sexta muito complicado, ó. Olha como que estava o Renko. Não tinha tendência. O que eu vou fazer aqui? Não tinha o que fazer. Aí já é 2 horas da tarde, aí começa a andar, só que anda já na cara da VWAP Band. E aí eu não tenho o que fazer. Hoje, também não foi um cenário claro, limpo de se enxergar. A gente teve aqui um pullback, só que muito ruim, como as médias estavam. Começou a subir em forma de canal, mas as médias aqui, nessa parte, até mais ou menos umas 10 horas, não estava uma tendência boa essa subida. Até que teve, né, tentativa de tendência que não prosseguiu, voltou e ficou travado muito em torno da média não, da VWAP. Custou sair da região dela, tentava sair e voltava, tentava sair e aí não conseguia seguir tanta tendência e voltava para a região da VWAP. E finalizou em torno da VWAP. Um dia extremamente forte, a VWAP, travando como um imã. O 12R, que também não vale muito a pena ficar falando detalhes, hoje também não foi legal, tá? Muita troca de cor, eu tava até comentando, tá tendo muito ruído, muito estranho. O gráfico de candles também está ruim, então evita de fazer também Renko. Já que sexta, a gente teve também início do dia muito ruim, comentei, cuidado, ruído de Renko. Não andou no geral no dia. E aqui no dia 30, foi onde a gente teve aqui algumas trocas de cores que infelizmente essa foi stop. Ah, desculpa, essa aqui acabou sendo ruído ali da primeira hora, dos primeiros minutos do dia. Aqui chegou a andar alguns pontinhos, ruído. Andou bastante essa alta, andou de novo essa compra bastante aqui e já travou o dia. Só que o dia que eu cheguei a ver, né, a operação de venda aqui, a última vez, que eu cheguei até a comentar que foi interessante, foi essa venda aqui nessa região, ó. Essa venda com pullback de 10R. Então, troca de cor aqui interessante que deu. Aqui no dia anterior já não foi legal. Mas algumas trocas até andavam alguns pontinhos e aí depois travava. E aí o gráfico de candles que eu quero comentar. Gráfico de candles aqui. E aí falando da revisão semana passada, hoje e estudo macro. O que a gente tem do macro? Relembrando. Eu tinha algumas marcações importantes. Vou tirar esse aqui que é coisa do Dudu. A gente tinha aqui SLT roxa passando. Deixa eu tirar as médias. Nós tínhamos movimentos subindo em forma de pivô. Então começou com o fundo duplo. Fundo duplo que aqui pelo Ibov foi muito mais bonito, mas deu gatilho como se fosse de falha, se fosse pelos 5 minutos, né? Nunca backtestei isso no diário. E começou a subir pivô. E por enquanto com cara de pivô também. Então um movimento de alta bem claro aqui, bem bonito, interessante. Lembra que o tempo gráfico maior chegou num ponto de trava, né? Um possível suporte muito forte. Tentativa de rompimento falso desse fundo aqui. E vem subindo. E aí falando do dia 28, na terça-feira, como que fechou, na verdade, na segunda, né? Segunda-feira, dia 27, a gente teve um dia muito forte de alta. Foi esse dia aqui que já abriu disparado o movimento. Sim, loucura.
essa alta. Subiu, subiu, subiu. Mal teve candle negativo nesse dia aqui. E começou a travar nessa região de topo, fazendo uma deriva nessa região aqui. Voltou e aí já não rolava mais pensar, infelizmente, em compra. Se fosse, por exemplo, o mercado americano, áreas de compra talvez, tá? Ah, mas tá em Keltner. Keltner é algo que eu não estou considerando no mercado americano, porque lá fora geralmente tende a andar muito mesmo. Então, mas, né, aqui é mercado brasileiro. Dia seguinte, dia 28, a gente tem aqui um movimento inicial do dia como se fosse um topo arredondado, travando em torno do ajuste com a média 50, nada a ser feito na abertura. Caiu de forma esticada, já rompeu direto 80, chegou nessa região aqui que foi só essa região desse fundo que fez esse pullback do dia anterior. Nem era retração, tá? Nem era. Se eu marcar a retração aqui, olha a retração, tá lá embaixo ainda. Então, ruim o movimento. Pullback muito ruim, muito ruim. Ah, tem o critério aqui de possível pullback agressivo, mas poxa, olha como que as médias estão para ser gatilho esse candle aqui. Horrível. Os candles seguintes, né? Doji, 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 doji. Ah, pullback. Ah, não rola. Olha, demora para cair. Se tivesse que cair, já era para ter caído, né? Quase uma hora aqui nessa lerdeza. As médias perderam a força com esse pullback aqui. E aí, infelizmente, a gente tem possivelmente, né, uma configuração de 3 toques de fundo, 2 toques de topo, o terceiro toque estava quase respeitando, mas não foi pra frente. E aí, trap zone da 20 com 250 aqui também no meio, depois formou um outro canal e finalizou em torno de 200. Uma posição em relação às médias muito ruim aqui o cenário da quarta-feira. E aqui a gente teve movimento no dia seguinte, né? Gap dinâmico. É um gap dinâmico. Abertura aqui em torno das médias, tá? Aqui, se for levar em consideração o primeiro candle 2 minutos, sim, foi um candle bonito. Um candle bonito. Colocando stop pra cima, bacana. Tinha VWAP do dia anterior. Uma possível região de risco. Se for marcar retração do dia anterior também, fiquei com o pé atrás, tá? Acho que foi até o Eric que chegou a comentar também do gap dinâmico. Eu nem reparei esse detalhe, porque o último candle aqui do dia anterior, que foi o candle que fechou realmente bem próximozinho aqui da média 50 e 80. Um pouco arriscado, só que teria ido. Foi um gap dinâmico que eu vou até notar para ver depois outros exemplos, e chegou até algo parecido em torno assim dessas regiões, que às vezes a gente tem casos semelhantes. Mas se for olhar gap dinâmico, é gap dinâmico. O stop aqui, pelo 2 minutos, tá tranquila a quantidade de stop. Poderia conduzir até 2 para 1 que não teria pego. Os 5 minutos, se esperasse os 5 fechar, não foi acionado. Aí tem um problema. Teria que ser pelo 2 então. Não daria para ser pelos 5 minutos não. E aí seria um grande BO. Deixa eu puxar aqui para frente só para lembrar disso aqui. E aí o movimento subiu de forma esticada. Aqui nessa região desse topo. Deixa eu voltar para cá. A gente teve aqui um movimento agressivo de pullback de médias. Essa área aqui que eu cheguei a fazer, comentei a fazer e aí voltando aqui, a gente teve pullback bem agressivo até demais. Não vi gatilho aqui em relação ao topo. Tava com dificuldade sim de subir, não conseguiu renovar máximo, mas não era a área de falha, porque a falha nem foi testada a 9 dos 5. Pelo menos das falhas que eu backtestei e acho conservadoras e boas. E deu operação pela troca de cor. O movimento, inclusive, caiu muito reto. Rápido, né? Primeira parcial, como que eu comentei, né? Que poderia ser feita fundo do dia. Foi aqui. Segunda parcial, região aqui do ajuste. Área importante. Terceira parcial. E aí eu tava pegando o primeiro candle para baixo. Nós tínhamos aqui uma área interessante para se marcar. Podia ser o 100%. Só que eu esperei um pouco e deixei cair. Acabei fazendo, comentei a parcial aqui. E a próxima na região de 161, que também acabou sendo nesse fundo aqui. Porque já estava caindo muito esticado, né? O movimento caindo de uma forma esticada muito ruim, com dojis. Todos esses candles aqui caindo sem tocar na média 9, o que é estranho. E quando toca, acaba não seguindo. Não consegue ir. Vou pensar talvez em falha aqui. Falha em região de deriva. Se fosse pelo 2 minutos, talvez esse 83. Só que 83 colocar stop no fundo, já fica ruim aqui. Talvez a questão do risco retorno para 20. Ficaria com o pé atrás. E aí eu até coloquei essa cor aqui, que eu comentei de um possível preço para se proteger da venda, caso tivesse, pela média de 20. Só que a 20 não conseguiu proteger o movimento. Acabou cruzando, passou por cima, trap zone, ficou sem tendência, voltou para baixo, rompeu o fundo do dia,
Esperar a pullback aqui, infelizmente, não teria dado. Médias voltaram a ficar sem tendência. Rompeu o fundo, 109, infelizmente, é 18 horas da tarde. Então, não dá para fazer vendas, quer dizer, compras, na verdade, aqui. Quer dizer, vendas mesmo. Aí, dia seguinte, a gente então teve gap dinâmico de novo. Eu até estava comentando aqui, sem gravar, que esse dia aqui, eu até tinha visto, e esse que eu fiquei desconfortável. Não foi, na verdade, esse. E esse aqui que foi talvez o mais interessante, eu não cheguei a ver. Tô vendo agora, fazendo a revisão. Nem comentei disso aqui semana passada, nem comentei. Esse aqui eu já vi no dia, infelizmente já ficou ruim. Porque esse, se comparar com o do dia anterior, realmente estava no meio da bomba, do caos aqui do gato net. As médias realmente, assim, perfurando o candle. VWAP do dia anterior, mas claramente um gap dinâmico que teria ido, né? Foi um dia que acabou indo. Só que uma situação a se tomar muito cuidado, porque olhando a questão do stop, 510 é um stop que tem outros exemplos que eu cheguei a notar, mas quando é um stop desse jeito tem que sair tudo um para um. Mas a área que estava, o risco desse dia é aquilo. Olha como que ficou travado. Teve outros exemplos que eu cheguei a até desconsiderar por estar nessa região que realmente deu stop. Só que a gente estava passando por algum cenário macro, né, que o índice vem com força para subir, vem com motivo macro para querer dar uma impulsão para cima e acabou sendo esse dia. Então não teria dado stop aqui. Eu não posso, assim, porque não deu stop, eu vou considerar todos esses outros dias que abri em torno das médias e do gato net. Não, talvez os outros seja realmente stop e esse dia não seja. E aqui a gente teve chegando na região de 1 para 1. O movimento subiu de forma esticada, testando o topo do dia anterior. Pensar em reversão é extremamente perigoso porque é uma área de liquidez e vai ter gente vendendo aqui e tomando stop. Movimento aqui, LS mal ativou nessa região e não tinha, deixa eu marcar aqui a primeira pernada do dia, na verdade tinha passado 100%, estava bem próximo do 161. Se eu pensar em vendas aqui, a gente tem um inside candle para reversão não rola. Talvez só para o Renko, se tivesse dado. Pullback agressivo, não vou pensar em compra aqui, né? Olha o tipo do movimento que está formando. Não vou pensar em compra, infelizmente. Se talvez esse candle aqui tivesse sido negativo, poderia o 31 talvez ser gatilho? Aí já fica um risco. Quantas e quantas vezes a gente já viu stop por estar sem risco retorno para essa região de topo? Aqui, novamente, foi um caso atípico. E rompe de novo máxima. Essa máxima aqui, a gente tem outro possível pullback. Pullback 38 melhor do que esse aqui embaixo. Esse 38 aqui não foi acionado. E aí, ficamos bem de fora, né? Infelizmente, e foi subindo com dificuldade. Eu não posso levar em consideração esse dia aqui como algo normal. Isso não é normal. O que aconteceu aqui não é normal. O movimento subiu, mal testando a média de 9. E aqui nessa área aqui eu estava até comentando que poderia ser possível falha do dia. Possível área do dia de falha. Porque foi a primeira hora que a gente começou a ter um movimento andando mais de lado. Os topos aqui indicando uma trava. Aqui não foi. Que começou os fundos ficarem mais altos. Aqui não, os fundos estavam mais baixos. Aqui embaixo foi realmente um pullback normal. Aqui foi a primeira hora que eu estava começando a indicar uma trava meio lateral do preço. Se for ver de tendência, a gente teve aqui a região do primeiro toque, a região do segundo, a área do terceiro e o terceiro tende a ser o último. Movimento, né? Tende a ser. E aqui deu possível área de falha. Candle 147, extremamente arriscado por ser um dia claramente de super tendência, né? Acabou mal acionando, já estopou. E o movimento foi subindo aos trancos e barrancos sem nem testar a média de 20. Então, um dia de super tendência. E subindo, já cravando aí praticamente 3 mil pontos. Faz outro pullback. Pullback aqui, se for ver em relação a stop risco retorno, um dia que eu não sei até que ponto que vai chegar. Vai subir até onde? E foi. E agora, será que aqui é agora que vai parar? Teve o primeiro cruzamento das médias, não deu gatilho de venda. Chega nas 50, não tem gatilho de compra, tá na cara das 50. Começa a travar o preço e aí travou em torno das médias aqui. Então, um dia que, se for ver em relação a pontos... e outra coisa, esqueci de mostrar Keltner, né? Extremamente importante. Aqui a gente teve Keltner sendo invadido. Então, a gente vê quando chega em Keltner, índice, dólar, pode até subir, mas vai começar a subir com dificuldade. Não vai ser aquela coisa igual que atrás.
Aqui atrás foi rápido, depois começou. Fica essa lerdeza aqui para subir o movimento. E é uma área, um dia muito comum de acontecer stops, né? De quem fica caçando venda, 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 venda mais de uma vez. E não repara que infelizmente é um dia de super tendência, ó. 3.400 pontos, acionando aqui um mega pivô de alta. Se for pegar desse fundo com esse topo, jogar para cima, a gente tem ali o 100% cravado bem no final do dia. E aí no dia seguinte, a gente tem aqui, deixa eu pagar isso daqui. A gente tem uma abertura praticamente sem tendência, muito ruim, extremamente travado. Não era estranho que isso fosse acontecer, porque depois de uma mega tendência, a gente tende a ter um dia travado. Então já começou bem travado, 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 rompe a máxima, rompimento falso. E aqui eu até comentei, ó, 3 toques de topo, possibilidade de ser um possível alargamento aqui, então atenção. E aí o movimento com as médias sem tendência, nada a ser feito. E na parte da tarde, ali por volta de 3 da tarde, acaba rompendo o fundo de forma esticada. Só que também sem muito desespero, Trap Zone acaba vencendo a média 200, a 200 que estava em tendência, né? Mas acabou sendo rompida. E aí a gente tem o movimento de hoje. Hoje já foi bem interessante a abertura, deixa eu voltar para cá, que a gente teve aqui um gap de baixa, confirmado, né, pelo cenário macro. Primeiro candle do dia, deixa eu voltar para cá, primeiro candle do dia indicando uma força compradora em relação ao VWAP. O segundo também confirmado, então a gente pode agora esperar um pullback. O pullback pode ser pelo 5 ou pelo 2. Primeiro, deu pelo 2. E aqui foi onde eu comentei, candle 7. A gente pode colocar stop aqui no fundo. Ah, por que esse fundo e não porque aqui? Porque aqui eu vou deixar o stop muito curto, muito próximo. Aqui embaixo eu vou ter uma pequena proteção de um pivô de trás. 1 para 1 da operação estava dando aqui nessa região. Ah, eu tenho que preocupar com a 9 e com a 20 dos 5 minutos? Pelo backtest eu não preciso preocupar com elas. Não preciso. A VWAP está mais forte e foi subindo aos pouquinhos. E foi dando outro gatilho pelo candle dos 7 minutos. Quer dizer, do candle 7 dos 5 minutos. Aqui o stop é praticamente nessa mesma região, desse fundo aqui do 6. Mas o 1 para 1 estaria dando também bem próximo do 2 minutos, né? O 1 para 1. E aí a região acabou pegando, né? Dos 2 gatilhos aqui que a gente teve. O cenário aqui, então, deixa eu só jogar para frente. E travou. Travou nessa região aqui, que a gente pode considerar o quê? O que tinha travado? O que travou nessa região? A gente pode levar em consideração a região do 61 de retração, do Fibogap, com essa região esse fundo. Tentativa. Eu esperava que fosse subir mais um pouquinho por causa das 50, mas não foi. E aí ficou um cenário completamente caótico depois, porque a VWAP tentava resistir, os compradores tentavam jogar o preço para cima, mas olha a dificuldade, olha o risco de se fazer operação aqui. Cada vez mais os topos estavam próximos, tentava renovar, voltava, muito, muito arriscado. E aí a gente teve aqui uma barra forte, né, por volta de meio dia 20, foi a notícia que também teve no dólar. Mas o cenário subindo em canal, até que depois rompe a VWAP, mas não consegue sair em torno dela. Tentou, não foi, não conseguiu. Então, um dia no geral bem ruim. Só deu, infelizmente, gatilho, pelo menos interessante, foi na parte da manhã, ali bem do início do dia. Fora isso, infelizmente não deu. E falando do macro, o macro do índice aqui, é que a gente tem ressaltando marcações. Eu vou tirar essa LT. Essa região que eu tinha marcado aqui, eu vou tirar também. Isso aqui tá longe agora, não preciso preocupar. Agora esse caixote aqui, que era a nossa região de troca de polaridade, né? Eu vou deixar porque pode ser agora nossa região de suporte para o preço não voltar. Lembrando que pela teoria de Down, a tendência de baixa ainda não foi quebrada, tá? Então a gente tem aqui uma LT muito importante passando e está na cara dessa LT. Algo que eu devo até deixar marcado aqui também, importante. Recomendo que vocês também tenham essa LT aqui. Então, LT. Além dessa LT, isso que eu falei da teoria de Down. Por quê? Topo, 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 topo. Esse foi o último topo relevante. E aí a gente teve uma pernada muito forte de baixa que descontrolou todo o movimento de trás, tá? E aí poderia ser uma possível exaustão. Isso aqui acabou sendo, fez um fundo duplo aqui, subiu. Só que o último topo de Down, teoria de Down, não foi quebrado. E por enquanto, então,
pela tendência de baixa de topos e fundos mais baixos, a gente não tem essa quebra aqui. Então a tendência de baixa macro segue. Vai confirmar a quebra para o price action na hora que quebrar esse topo aqui. Então, por enquanto, tudo tranquilo. Um outro cenário interessante, ó, que tá com cara de um fundo arredondado. Se fizer aquela famosa xícara, né? E aí fizer aqui uma leve correção e impulsionar para cima, seria maravilhoso. Então, fazer um pullbackzinho aqui, pode travar um pouquinho e impulsionar para cima e romper essa maldita LT que tá segurando o movimento aqui. Então, por enquanto, cenário bom para isso. Médias, a gente tem aqui a trava, ó, da 200 com a 20. 20 subindo, 200 está reta. A gente tem aqui o IFR até tranquilo, não está sobrecomprado. Então, um cenário que ainda não tá assim, nada desesperador. Tá subindo com pivôs bons, ó. Candle forte, candle forte, candle forte. Pivô bom isso aqui, muito bom. E nada de barra de exaustão, tá? Isso aqui tudo é barra de ignição, respirou, ignição, respirou, ignição, tá respirando. Será que vai fazer uma outra ignição? Seria bem interessante fazer isso. Muito, muito importante. Aqui tem muita liquidez. E é a região de 130 mil. 130 mil é um preço bola muito forte. Então, pontos aqui em relação a caixotes, né? Agora eu já acho interessante deixar preparado esse caixote aqui do topo. Interessante deixar marcado. E essas regiões das médias aqui, a gente vê que realmente é uma trava muito forte, né? Uma trava, infelizmente, forte. Olhando o Ibov, que às vezes o Ibov tem um pouco de divergência em relação ao índice, se eu for olhar, por exemplo, 60 minutos, o 60 do índice futuro não chegou no Kelt, né? 60 do Ibov chegou. Então, o 60 do Ibov já chegou em Kelt, né? Aqui, por médias, tá praticamente a mesma coisa, subindo em pivôzinhos também, nada de barra de exaustão, e não chegou nessa região aqui de 130, que é realmente um ponto importante. Médias que vale a pena eu comentar aqui, do 60 virou para baixo, a 20, tá? Então, uma área aqui que tomar muito cuidado, porque por média tá apontando para baixo, só que por price action, a gente já tem aqui uma região de suporte, essa última trava aqui. Então, amanhã a gente tem que ficar de olho qual que vai ser a possível força mais macro do dia. Tem uma LT respeitando também aqui, tá? Aqui, ó, uma LT dos fundos. Então, aqui eu vou até deixar marcado. Também recomendo que vocês marquem essa LT aqui, que pode ser importante pra gente. Então, LT marcada. Em relação aos topos também, acho bacana, deixa eu ajustar aqui. Ó, importante. Movimento subindo por enquanto em canal, desde que esteja respeitando, tranquilo. 5 minutos da manhã, não tenho nada pra falar assim, IFR, não, tá tudo bem, tudo bem. Foi um dia muito tranquilo. Muito travado, inclusive. Um range curto comparando aí com quinta-feira, que foi 3.400 pontos. E por falar em quinta-feira, né, a gente teve aqui Favelo Gap daquele dia. E aí nós tivemos aqui, se eu for olhar, por exemplo, 60 minutos, olha os Favelo Gaps que nós tivemos. Aqui nós tivemos esse primeiro, lá embaixo, ó, que não foi preenchido. E depois esse aqui acabou sendo, mas esse lá embaixo ainda não foi. Olhando pelo 15, dá pra ver aqui esse espaço aberto. E esse daqui acabou sendo preenchido hoje, ó. Esse e esse daqui. Então, hoje já foi preenchido esse primeiro. Então, por mais que aconteça às vezes super tendência, essa super tendência às vezes geralmente, né, não é saudável. Vai voltar, ainda mais se criou o Favelo Gap. E aí voltou um pouco na sexta e hoje completou aqui o movimento do Favelo Gap. Então, amanhã vamos ver se vai dar impulsão pra cima de novo. Aqui, em relação ao VWAP do mês anterior, né, até esqueci de comentar, o VWAP do mês anterior fechou esticada em relação ao preço nos últimos dias. Isso aqui não é, às vezes, tão comum. A gente pode ver um retorno do preço para buscar o VWAP do mês anterior, tá? Infelizmente, é uma possível queda, então, do índice. E por falar em queda, ao mesmo tempo que eu estou falando que aqui em cima tem uma área de teoria de down para quebrar, né? Nós temos agora criando em relação aos fundos, ó. Fundo, 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 fundo. E por enquanto não sei se isso aqui é fundo. Se isso aqui estiver confirmado, os fundos mais altos. Isso aqui é uma indicação que no recente a tendência realmente está mais forte. De alta. Do índice, isso aqui. Falando aqui em relação um pouco do macro. Vale, por exemplo, eu estava até fazendo estudo semana passada, né? Na quinta. Ela está fazendo a correção que a gente estava até esperando que fosse fazer, né? Mas aqui também tem um canal. Canal aqui respeitando. Se for para respeitar o canal, tende a dar impulsão para cima.
Hoje foi um dia praticamente no 0 a 0. Olhando pelo diário, tá ancorando média de 20 para tentar subir de novo, possivelmente. Pelo semanal, o semanal que não tá legal, infelizmente. Ativando Ctrl J, Ctrl K, o semanal ainda segue um cenário bem complicado para talvez até voltar a cair. Vamos ver se carrega aqui. Porque a média de 20 está descendo e essa região aqui é a região de troca de polaridade. Então pode ser uma área de resistência e volta a cair. O semanal não está legal. Mas tempos gráficos menores está com um cenário de possível alta. Já a Petro, hoje foi um cenário de queda, mas comentário importante que aconteceu semana passada na sexta. Sexta teve renovação de máxima. Então aconteceu o que eu estava até comentando, que sim, iria romper a máxima, porque tinha liquidez, e muitas pessoas estariam talvez vendendo, acreditando que isso aqui fosse resistência, e colocam stop aqui na máxima. Pode até cair agora, mas que semana passada estava com cara de rompimento, estava, tem liquidez. E aí, ao mesmo tempo, esse cenário aqui, olhando para o tempo gráfico maior, lembrando, né, pode ser um triângulo ascendente para continuar alta. Ao mesmo tempo, isso aqui pode ser um canal, que isso aqui pode ser um padrão de reversão. Então, cenário complicado. E os 60 minutos estava muito feio. Ainda está. Uma região de lateralidade que está tentando sair para cima. Não consigo identificar aqui um cenário ainda bom para Petro. Um cenário talvez de alta, de baixo, não consigo ver. O IFNC que é a cópia do índice, né? Chegou no movimento de trava e o IFNC já rompeu o topo de teoria de Down. O Ibov não. Então o IFNC já rompeu o último topo que tinha aqui. E subiu de forma muito esticada. Está sobrecomprado. Está precisando de uma correção. Está longe da média 20. Está no 50% de retração. Infelizmente, o IFNC tem cara de talvez Ibov corrigir. E olha só que chegou na semana passada. Terceiro canal de Keltner no IFNC. Última vez que chegou, a correção que fez, 7,36 de alta. E aí, por enquanto, está fazendo um movimento de correção também. Então, pelo IFNC, eu não vejo o cenário de alta continuar tanto no Ibov. Falando aqui dos DIs, os DIs seguem normais, tá? Corrigindo, ainda bem, desde o final do ano passado. Pelo menos não está subindo, né? Aqui ainda tem espaço para corrigir mais, tem a média 20 aqui embaixo, eu estava sobrecomprado, né? Agora não está mais. Mas falando do diário, ó, a média 20 ancorou como resistência, eu estava até comentando semana passada, que isso aqui seria como se fosse gatilho de venda. O cenário aqui formou um ombro, cabeça, ombro, e aí está confirmando essa queda da linha do pescoço. Tem espaço para cair mais o DI, tá? Small Caps, de vez em quando eu gosto de falar dela, que ela é importante porque infelizmente ela não renova a máxima desde ali da 2021. O Ibov renovou, mas Small Caps não. Desde que os juros começaram a subir bastante, as Small sofreram demais. E aqui em relação a gráfico, ela vem subindo forte essas últimas semanas, respeitando esse suporte, estava sobrevendido e tá na cara da 20 agora, né? Cara, da 20 é uma média que tá forte para baixo. Eu espero que ela seja rompida para ajudar o Ibov a subir. E aí o IFNC, o Small Caps já acabar rompendo a CLT aqui de baixo. Seria muito bacana ver o Small Cap subindo. Por quê? Porque geralmente quando os juros aí estão altos, na hora que talvez está no pico dos juros, o setor de Small talvez já está começando a corrigir. Mas qual que é o problema que a gente teve dos juros aqui nos últimos anos? Estava alto, começou a cair, não caiu o suficiente e voltou a subir de novo pela questão da inflação. Então não teve tempo para esse setor aqui acabar respeitando, né? E corrigir um pouco. Então, se agora for talvez realmente o último movimento de alta dos juros e depois, aleluia, começar a correção, talvez ela venha realmente aí a dar um respiro já para cima de forma antecipada. Lembrando que os grandes players fazem movimentos antecipados. Não é na hora que vai cair ali os juros que vai começar a subir small caps, eles já começam a pensar de forma antecipada. Não sei se vai ser agora, tá? Porque esse fundo aqui atrás é o fundo da pandemia, que foi uma pancada, né? Mas é aquilo, como eu sempre falo, se a gente for ver o gráfico antes da pandemia, parecendo que o gráfico tava meio que alertando que uma merda ia acontecer. Olha onde que chegou Small Caps, um terceiro canal de Keltner nas semanas, praticamente última semana de 2019. E depois foi pancada para baixo. Uma queda aí, se for ver de porcento, 120, vou colocar aqui para baixo,
56% de queda. Isso é muita coisa. Aqui então, disso aqui finalizado, só comentar aqui do mercado lá fora, do ouro, puxar aqui rapidinho para vocês adaptarem o olho em relação ao ativo e operacional lá fora. Aqui o ouro em relação ao... Eita, dia 28. Dia 28. Mercado aqui, médias sem tendência. Lembrando que lá eu não tô olhando nem a média 80 nem a outra 200. O movimento lá é muito estranho, né? Diferente daqui. Rompeu, pullback operável. Olha o tanto de gatilho. Pullback aqui também. Ah, Keltner, não olha o Keltner. Ah, e FR também não. O movimento lá fora é muito forte. Aqui, pullback agressivo. Eu ficaria de pé, assim, com o pé atrás em relação a esse pullback. E aí depois começou a travar. Deriva. Ficou travado já de lado, nada a ser feito. Trap zone, média sem tendência. Espera criar uma nova tendência, que é algo que eu estou backtestando muito isso lá fora. Espera criar uma saída de médias boas, com tendência. E um pullback. Não fica caçando coisa no meio de média, não. Igual aqui. Saiu. Pullback. Opa, gatilho. Agora travou. Agora já começou a ficar ruim, ó. Espera. Média até cruzou. Não está com força toda, tá subindo em forma de deriva. Travou. Nada a ser feito. Dia 31 também bastante travado. Não tenta ficar caçando pré-tendência nesses mercados lá fora. Movimento rompe máximo, pullback ruim. Deriva, médias voltaram a ficar sem tendência. Nada a ser feito. Ó, médias aqui bem ruim. Ainda ruim o cenário. Caindo em forma de deriva. Hoje, possível área de pullback, tá? De cruzamento de médias aqui, possível compra. Depois começou a subir em forma de deriva. Médias ficaram de novo sem tendência. Rompeu máxima, área de pullback lateral. Tem gatilhos aqui de pullback lateral. E aí depois travou completamente. Mostrando aqui pra vocês o Nasdaq. Dia 28. Dia 28, médias aqui, ó. Todas sem tendência. Espera, não precisa ficar desesperada. Rompeu. Acho perigoso essa área aqui. Estranho. Mas, área de pullback lateral. O jeito pra mim, como a 9 estava, pra mim ela já cruzou a 20. Não gostei desse cenário aqui. Aqui ficaria melhor. Só que aqui já não andou, né? Aqui essa venda não teria andado também, seria um stop. Rompeu máxima, pullback que também seria stop. Ó, os stops acontecem. E depois travou. Aqui nós temos possível pullback nesse candle 185, de pullback agressivo com critério. Aqui também. Só que, ó, fudeu. O cenário ficou todo travado de agora. Ó, nada a ser feito. Aí os candles aqui extremamente pequenos, nada a ser feito. Começa a criar tendência, não consegue, volta. Não vai. Dia 31. Aqui, área ainda dentro desse topo anterior. Agora que rompe máxima, não consegue dar sequência, travou. Rompe máxima, pullback esticado de deriva, mas possível. Venda, possível. Teria estopado. Ó, o Nasdaq já não foi interessante desde o dia 28. E aí, isso aqui foi ontem, travado. Isso aqui foi hoje, ó. Início da madrugada. Muito ruim, média sem tendência. Travado e nada a ser feito. Bitcoin, apenas por curiosidade também, aqui, dia 28. Para vocês verem algumas características. Bitcoin, dia 28, início do dia. Aqui possível... Não, espera, romper máxima aqui para depois entrar. Média sem tendência. Dia 29 ainda sem tendência. Travado. Ainda travado. O mercado lá fora não foi bonito não. 31, sexta.
Aqui, derivando, ó, quando começa a criar, acabou derivando. Aqui, infelizmente, não tinha rompido o fundo para confirmar o pullback bom. E respeitou o fundo. E nada a ser feito. Aqui, dia 2 ontem, sentiu bastante no primeiro candle do dia. Hoje, travado, 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 travado. Começou a andar ali depois de meio-dia por causa da notícia. Rompeu máxima, não deu pullback bom e travou. Então, não deu muitas oportunidades. Falando aqui a respeito de algumas coisas macro, só comentando hoje que a gente tinha um cenário de baixa, né? As ADRs hoje, EWZ, tudo para mercado ali estava indicando realmente um gap de baixa de índice. Realmente foi um gap de baixa. O cenário lá fora, infelizmente, no geral hoje, índices lá fora, dólar subindo, VIX subindo. Assim, seria bem estranho se aqui não abrisse um gap de baixa. Mas, que bom que a gente acompanha o movimento lá fora. Só que daqui a pouco eu falo os motivos, né? Do porquê, o que está acontecendo. Só ressaltando que janeiro, em relação ao Ibov, acabou fazendo o que o Vlad, né, tinha comentado na live dele, que é um janeiro típico de alta, de ser realmente um mês de alta, que realmente foi, né, de pivôzinhos de alta. Nos últimos 10 anos e desde 94 foi. Aqui em relação a fevereiro, o que a gente pode esperar? Infelizmente, fevereiro não tende aqui a ser um mês tão bom, tá? Pode até ser nos primeiros, talvez ali 10, 15 dias, mas depois acaba fechando de uma forma um pouco mais de queda. O cenário dos últimos 10 anos, desde 94 pelo menos foi isso, tá? No geral, tende a ser um mês positivo, de retorno, se for ver retorno médio, positivo. Só que aqui também, ó, 55% dos meses de fevereiro foram positivos, 44% negativo, então muito meio a meio. Os meses que subiram foram aqui, a média deu 6% de alta e os meses que caíram foram 5%. Muito meio a meio. Muito. Mas uma coisa interessante é que fevereiro desse ano não tem carnaval. E aí o Vlad resolveu ver quais anos que não tiveram carnaval em fevereiro e o que aconteceu. A gente já teve uma característica diferente. Meses sem carnaval teve um ciclo mais positivo. Talvez porque sem carnaval a gente tem mais dias úteis. E aí, se for ver, o 97 foi positivo, 2000 foi positivo, 2005 foi muito positivo, 15%, 2008 foi positivo, 2011, 2014 que caiu, 2019 também, 2022 já foi positivo. Então, talvez, quem sabe, né? Seja aí um mês interessante. Aqui, outra coisa bacana também, em relação a... Esse aqui já é o índice. O índice aqui, o que a gente pode esperar em relação à época, né, que é o pré-eleitoral, ou seja, ano que vem é o eleitoral. Nós estamos no ano pré-eleitoral. E tende aqui, olhando pelo azul, ser um ano positivo. E se for acompanhar o movimento até o momento, a gente está indo até conforme o movimento aqui, sendo esperado um possível topo para mais ou menos fevereiro também, tá? Possível topo aqui para depois fazer uma leve correção. Aqui, lembrando também em relação a fevereiro, é esse aqui mesmo que eu ia comentar. Então, possível topo para acontecer nesses próximos dias. E aí a gente tem um possível fundo ali para março, para depois o movimento engatar uma nova alta de novo. Então, esperar talvez uma correção para fevereiro. Outra questão que eu achei interessante, se for olhar para o Price Action, ele também está vendo isso aqui, que eu até comentei semana passada, parece até um tipo de alargamento no Ibov. Respeitou esse fundo, tem topo aqui, só que não confirmou. Só vai confirmar no terceiro toque. O terceiro toque, se acontecer para cima, vai ser 137 mil. O terceiro toque, se for para baixo, é 119, 120. Então, possível alargamento para se formar. Já o ciclo do dólar tende a ser de queda no primeiro semestre, né, do ano, só que depois ele acaba sendo de alta. Aqui, inclusive, a gente está caindo até mais do que era esperado. Se for ver a linha azul, a gente está caindo muito, muito. Mas, olhando fevereiro e março, fevereiro e março tendem a ser meses de alta de dólar, principalmente março, março muito forte. Fevereiro nem tanto. E a gente tende a ter um possível topo em março, para dólares. Dólar, se for olhar os outros ciclos também de meio de mandato, tá? Quer dizer, pré-eleitoral. Uma coisa interessante também aconteceu semana passada para ressaltar. Isso aqui impacta tudo, né, praticamente. Inclusive, teve dias que tanto o dólar quanto o índice caíram juntos. Por que dólar e índice caíram juntos? Porque a gente teve aqui o cenário de mais uma vez aumentando os juros aqui no Brasil. E com previsão de mesmo aumento na próxima reunião. Então, nós estamos numa fase de novamente,
aumentar juros. E a questão que renda fixa acaba se tornando muito atrativa. E a gente está com um cenário até muito tranquilo comparando com as coisas lá fora, também por causa de commodities, também é um possível ciclo muito bom de commodities. E a gente teve dias semana passada com dólar e índice caindo. Por quê? Porque se vem investimento para cá, a gente tende a ter o real valorizando. Se o real valoriza, o dólar cai. Só que muitas pessoas não estão levando investimento para renda variável, estão levando para renda fixa. Quando tira de renda fixa, quer dizer, quando tira de renda variável e vai para fixa, infelizmente o Ibov também, as ações tendem a cair. Então é um movimento até normal. Só que pra gente que opera day trade aqui, é muito complicado dias que os dois estão andando na mesma direção, porque o volume fica estranho, a volatilidade é estranha, a variação é estranha. A gente vê os dois indo na mesma direção, os dois com a mesma variação. É ruim, é chato isso. Outra questão, assunto do momento, né, sobre a deportação em massa em relação ali ao Trump e a expectativa que os economistas estão tendo em relação à economia dos Estados Unidos, já que os imigrantes é uma cadeia de trabalho muito, muito importante nos Estados Unidos. É quem ali faz o trabalho podre e sujo, né? Vai virar para um americano e fala assim, vai limpar privada de McDonald's para receber assim salários baixíssimos por hora, vai ver se vai aceitar. Não vai aceitar. Isso aí, infelizmente, é trabalho, infelizmente, sujo e porco que, infelizmente, os imigrantes acabam tendo que aceitar. E aí, se deporta em massa, tende a impactar muito a economia. E a projeção, se for continuar nessa deportação em massa, é de possibilidade de redução em até 8% do PIB. Ou média ali de uns 27 trilhões de dólares. Isso é muita coisa. E tem a questão, por exemplo, por que, né, uma dessas perdas bilionárias, né, tende a acontecer mais ainda, perdas, porque a questão dos imigrantes ali, eles pagam muito a questão de imposto, tá? E tirando imposto, ou seja, arrecadação, cai mais ainda. Então, cerca de 580 bilhões, para vocês terem ideia, de pagamento de imposto em 2022, em relação aos imigrantes. Então, eles ajudaram esse valor todo de arrecadação. Então, se for ver, né, em relação à porcentagem de imigrantes ilegais, tem aí em primeiro lugar, óbvio, México, depois Índia, China, Filipinas, El Salvador, etc. Então, os economistas estão preocupados em relação a longo prazo ali, a curto prazo também, o que isso pode acontecer até o final do ano nos Estados Unidos, o impacto que isso pode causar. Enfim, é uma cadeia de consequências bem complicado ali. Falando a respeito aqui, até fechei o Black Arrow sem querer, mas o S&P lá fora, ele segue numa região de lateralidade, tá? Com divergência de IFR. Eu ainda não estou confortável com esse movimento de alta do S&P. Hoje teve uma virada muito forte, por causa da questão voltou atrás ali nas tarifas do México e do Canadá. Ó, o Dow Jones voltou. O dólar, a gente teve aqui um impacto muito forte. Aqui o movimento de alta que teve hoje já voltou tudo para baixo. O nosso IWZ pelo menos segue subindo, inclusive foi o melhor índice, tá? Melhor índice aí em janeiro, daqui a pouco eu mostro pra vocês. O VIX hoje acabou subindo bastante, subiu aí uns 20 e tantos por cento. O ouro me preocupa, tá? O ouro tá renovando máxima histórica. O ouro geralmente é um ativo de segurança. E aí tá renovando máxima histórica, algo que vem acontecendo e já tem muito tempo, né? 2024 todo só alta. E acabou renovando máxima de novo. Aqui, Bitcoin, por curiosidade, o 100 mil tá assim, uma mega região de resistência. Mega. Eu não sei por que as magníficas aqui, as 7 magníficas, né? Não tá aparecendo mais o ativo, não sei por que, depois eu vejo. E aqui, beleza, desses ativos, beleza. Coisas para comentar mais. A gente tá vendo aí o Ibov subindo e o NTNB, que tem correlação direta com a questão de taxa, né? Ali a porcentagem da Selic, não está acompanhando. E geralmente com gráficos, se a gente for ver desde 2023, o Ibov é na linha azul e o vermelho é o NTNB. E vem acompanhando, né? Vem acompanhando. E agora o Ibov vem subindo e o NTNB está caindo. Ou seja, o mercado ainda está pedindo muita taxa para assim, confiar, para investir no Tesouro Selic. No Tesouro ali. Tesouro Selic, Tesouro Direto. Aí aqui a gente tem, infelizmente, uma divergência. E aí, o que será que vai acontecer nesse movimento aqui? O Ibov, que na verdade vai voltar a cair, ou esse NTNB que vai voltar a subir?
Por quê? Porque os juros futuros nossos estão voltando a cair, tá? Hoje teve queda muito forte. Semana passada estava aí mais de 15% alguns. Hoje já tá ficando mais tranquilo aos pouquinhos. Espero que sim. Tomara que esses juros caiam mais. Semana passada, início da semana passada, né? Qual que foi o caos da semana passada? O início. A questão ali da IA, a IA chinesa, né? A discussão em relação aos custos da IA chinesa, em relação aos custos das IAs dos Estados Unidos, a polêmica toda, o setor de tecnologia sentiu muito, enfim, carregou muito o movimento da semana passada e o Brasil performou muito bem porque a gente não tem tecnologia tão forte setor igual lá fora. Outra coisa, aqui, deixa eu ver. Na época também, na semana passada teve tantas fofocas, toda hora acontece, né? Em relação a algumas polêmicas. Que a ala do PT está querendo taxar exportações do agronegócio para baratear alimentos. Tipo assim, porque também na semana passada teve a fofoca de que estão querendo criar ali um programa para poder prolongar os vencimentos de alguns produtos, para tentar baratear a inflação ali dos alimentos. E isso aqui é uma outra ideia, querer taxar a exportação do agronegócio. Então, por exemplo, eu trabalho no agro, tenho produtos para exportar e aí vem o governo e impõe taxa para exportar, tentando forçar eu a querer vender de forma aqui interna. Pode ser que venha a funcionar, mas também tem grandes consequências, tá? Outra coisa aqui, que em relação às opções, infelizmente eu não estou com o sonar aberto. Aqui, isso aqui é interessante comentar também. Comparando, né, o Brasil com os Estados Unidos, a nossa inflação e a inflação deles, e a taxa de juros deles e a nossa. Aqui, no primeiro canto, a gente tem a nossa taxa, né? Então, no caso, vem subindo novamente aí a Selic, tentando aí ficar um pouco distante em relação à inflação, que também deu um impactozinho de alta ali no final de 2024. Mas se for olhar os Estados Unidos, a taxa, né, vem pelo menos se mantendo e a inflação vem caindo, mas indicando possível retorno para alta, tá? E a depender da política do Trump, a inflação pode voltar a subir. E se voltar a subir, a taxa de juros lá pode voltar a subir também. E se voltar a subir, a gente tende a ficar mais tempo com alta de juros aqui para a gente não ter a desvalorização do real, infelizmente. Outra coisa, deixa eu ver o que mais que a gente tem. A questão, algumas pessoas comentando dos bancos, né? Infelizmente, ali desde meados de 2022, quando eu já estava acompanhando muito essa questão de macroeconomia, já tinha algumas histórias de bancos, infelizmente, sentindo, assim, até a falência, né? Que a gente de vez em quando comenta aqui. E aí vem aumentando e se mantém em dívida absurda em relação aos bancos dos Estados Unidos. Então, o Banco dos Estados Unidos estão com mais de 364 bilhões em prejuízo. E aí o Fed, né, vai precisar fazer algo para evitar uma nova quebra, né? E juros, então, juros é secundário para a necessidade de liquidez atual e isso vai ditar a precificação do Bitcoin. Isso é questão que esquece que eu falei, isso aqui é coisa do Bitcoin. Mas só um comentário aqui, a questão dos bancos lá fora, infelizmente o cenário não está legal e isso desde pós-pandemia. Outra coisa aqui, ressaltando, né, que acabou aumentando então 1% aí, e aí foi para 13,25 a Selic. Por enquanto, nossa inflação está até controlada, por enquanto. Outra questão aqui. Infelizmente, o preço do café commodities vem subindo, batendo recordes. Então, isso aqui não é cotação local. As pessoas, infelizmente, são muito ignorantes e leigas em relação a isso. O mundo está sofrendo com café alto. O mundo está sofrendo. Outra coisa em relação a Vale, né? Se for olhar a DR da Vale lá fora, olha que bonitinho. Um ombro, cabeça, ombro invertido a DR. Que acabou acionando. Tá subindo por enquanto. Se isso aqui continuar subindo, isso ajuda bastante o Ibov a subir. Mas, né, até também o Igor estava comentando semana passada que não vai ser fácil o Ibov querer passar dessa LT que eu tenho marcada também. Ó. Essa LT é muito forte. Então é uma LT, uma resistência extremamente forte. Outra coisa importante, que se o minério de ferro, né, chegar aqui a romper essa região de resistência, pode ajudar a Vale a subir. Que aí pode ajudar também o Ibov a subir. Outra coisa aqui, deixa eu ver o que mais. Outra coisa que infelizmente no mês seguinte a gente pode sentir na projeção do IBGE ali, a inflação, que infelizmente houve aumento, né? Houve aumento aí dos combustíveis e a gente pode ver aí a inflação do próximo mês vindo mais alta.
Deixa eu ver o que mais. A gente teve movimento da quinta-feira da semana passada absurdamente forte, 3.400 pontos. Na ponta compradora foi a Morgan, que ela ano passado estava atuando bastante no fim do ano, voltou a atuar novamente. A gente teve aqui a discussão, né, do final de semana acabou rendendo. Foi México, Canadá, Estados Unidos e China. Principalmente ali a trindade da América do Norte, né? Ali Estados Unidos, México e Canadá. Basicamente começou com os Estados Unidos impondo taxa ali de 25% no Canadá, 25% no México e 10% na China. E aí a discussão no final de semana girou em torno disso, o que vai acontecer, resultados no fim do mês, etc. Acabou que hoje o mercado sentiu muito já na abertura. O dólar estava subindo, os índices lá fora estavam caindo e até o nosso aqui também, né, o pré-mercado estava caindo. Só que durante o dia acabou revertendo tudo porque teve contato da presidente do México, o ministro ali do Canadá, o Justin Trudeau, conversou também com o Trump, e aí resolveram que vão adiar pelo menos por um mês, né? Vão suspender, na verdade, essas tarifas por um mês se o Canadá respeitar algumas regras e o México também. Acontece que eu estava até vendo no jornal ali agora mesmo que isso pode acabar assim, impactando muito a questão de inflação a curto prazo. Porque muitos comerciantes, muitos empresários, investidores vão acabar comprando produtos assim para estocar. Porque não se sabe daqui a um mês o que vai acontecer. Vai voltar essas tarifas ou não vai? Porque 25% é muita coisa. Parece que não, mas é. E aí vai ter bastante gente querendo estocar. E estocar acaba afetando muito a questão de demanda. E isso pode aumentar o preço da oferta, infelizmente. Causar inflação de forma indireta. Então, um grande problema em relação a isso. E aí, interessante comentar do Dow Jones, né, que eu acho muito mais confiável do que o S&P, porque Dow Jones é as 30 maiores empresas, né? A gente tem aqui o Dow Jones testando uma LT extremamente importante, fazendo um movimento muito parecido com o movimento de 2022, que teve uma queda forte depois. Então, LT que vem respeitando desde 2018, depois 2022, 2021 e agora 2025. E final de 2024, né, que respeitou. Então, se for esse movimento aí, hein? Juntando com essa situação, todo esse caos, né? Com outros países. Aqui, em relação ao Brasil, que a gente acabou liderando, voltando a liderar a maior taxa de juros real do mundo, tá? A gente passou a Rússia. O que é juros real? Basicamente, você tira a taxa Selic menos a inflação e a gente tem um resultado ali. Então, o retorno aqui, a gente está com um retorno muito bom. E isso pode acabar atraindo investimento para cá. Só que também é um cenário de risco, né? E olha os países aí que estão disputando com a gente. A Rússia, Argentina, México, Indonésia, Colômbia. Então, países assim com característica bem diferente, né? De países desenvolvidos. Isso aqui eu tinha mostrado já. Agora, isso aqui também. Deixa eu ver o que mais. As ações, só para vocês verem, por exemplo, a Alemanha, né, que é uma das que mais puxa ali na União Europeia, está renovando máxima, na verdade não máxima história que eu quero dizer, que está ficando sobrecomprada, algo que não acontecia em mais de uma década, quase, mas quase praticamente uma década. Então, a última vez que chegou nesse ponto foi ali em 2015, mais ou menos. Então, a gente está chegando a um ponto ali, pelo menos a Alemanha, uma região de sobrecompra, que talvez pode vir a ser um efeito cascata, a Alemanha puxar outros índices também ali na União Europeia, junto com o Dow Jones aqui também, né, que a gente viu a imagem, e aí começar um efeito cascata de queda, infelizmente um período de sangue. Outra coisa também, deixa eu ver o que... um dos motivos que a gente tem que ficar atento, né, da questão do preço do petróleo, por vários motivos, porque a gente tende a ver a alta do petróleo nos próximos dias, na minha opinião, pela questão aí do excesso de demanda que vai ter do pessoal tentando fazer o estoque. Porque ali Canadá é uma fonte de energia muito importante para os Estados Unidos e até México também, mas o preço do petróleo hoje, então, disparou muito pela questão, então, do Trump impondo tarifas, né, sobre as importações. E acaba gerando, então, temores de disrupções no comércio. E aí o WTI, por exemplo, que é a cotação dos Estados Unidos, acabou subindo bastante. O barril, né, com o Canadá e México prometendo retaliação. Enfim, situação aqui para se ter atenção, porque vai acabar impactando a questão de juros. Inflação, desculpa, no mundo.
Então, uma coisa interessante para quem gosta de café, ó, em relação aos Estados Unidos, é que os Estados Unidos importa muito café nosso. E quando não importa café nosso, importa da Suíça, por exemplo, que está em terceiro, infelizmente da Suíça também vem parte nosso, porque muito ali da Suíça, na verdade, é produzido aqui e manda para a Suíça. Tipo, industrializado em cápsulas lá na Suíça. Mas é do Brasil. Então, assim, a gente é importante em relação ao café. Outra questão, né, que o Tarcísio está aí nessa discussão, que voltou a negar a possível candidatura dele à presidência de 2026, e aí volta a discussão, quem que vai ser ali, que vai ser candidato 2026, né, para disputar. 2026 é ano que vem, gente, já tá chegando, já tem que discutir isso. Outra coisa que eu achei interessante, como que o mercado realmente virou, né? Dow Jones hoje estava caindo, que é essa sombra aqui desse candle, e aí virou todo para cima, fechou praticamente no 0 a 0. E em relação ao que o México e o Canadá estão prometendo, né? O México pelo menos prometeu ali também, mesmo que o Canadá depois, o envio de 10 mil soldados para a fronteira com os Estados Unidos para tentar ali controlar, né, o tráfico de drogas e agradar Trump, tentar controlar o tráfico de drogas. Basicamente, a gente também teve o melhor índice de janeiro, na frente do Chile, Colômbia, China, África do Sul, etc. O pior aqui embaixo, olhando, a gente vai ver Filipinas, né? Índia, depois Malásia, Tailândia. Então a gente teve uma performance muito, muito boa, tá? Outra coisa aqui, em relação à recuperação judicial. Infelizmente, a gente vem tendo muitos, 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 muitos pedidos de recuperação judicial. É tipo uma falência, tá? Aí, se for olhar pelo Serasa, mais de 2 mil aqui, que protocolaram pedido de recuperação judicial. Então, um aumento de 61% em relação a 2023, se for comparar. Então, esse aqui é o valor de 2024. Bastante. E passou aqui o de 2016. E aí, esse crescimento é muito por causa da questão de juros que segue alto. Isso é muito ruim para muitas empresas. Pressão do câmbio também, dólar caro, infelizmente. E uma restrição maior de crédito. Por quê? Quando o juros está alto, infelizmente, os bancos também tendem a cortar ali a disponibilidade de crédito. E aí também tem a questão, né, que o setor de serviços acabou liderando o ranking. Óbvio, é o mais comum de se acontecer. Setor de serviços acaba pedindo recuperação judicial. Comércio também é o mais comum. Setor primário e indústria por último. Que bom, né? Porque a indústria aqui, se fosse primeiro, já era. O Brasil tá fudido. Se fosse primeiro lugar, a indústria. E aqui a questão também que o setor agro, ele contribuiu muito com os números de 2024. Aqui também pela questão de emissão, né? Redução de emissão de CRAS e créditos subsidiados junto com o preço das commodities em baixa acabaram, infelizmente, ali virando uma tempestade. Lembrando, né, que a história em relação às recuperações do setor agro, ela é bem mais profunda. Se for lembrar na época da pandemia, quando as commodities explodiram, o dólar também, infelizmente não, que bom que a gente teve a redução da taxa de juros aqui, o crédito facilitou muito. Teve muito empreendedor ali que acabou pegando empréstimo, acreditando que ia prolongar esse efeito de commodities em alta, dólar em alta, empréstimo barato, juros barato, e não teve um bom ali preparo, né? Infelizmente o cenário se inverteu todo, os juros começaram a subir muito, inclusive estão altos até hoje, commodities infelizmente sentiram e caíram, a maioria, o dólar também teve uma sentida aí, mas os juros principalmente, os juros ali impactou muito, muito, muito. E aí acaba que muitos pedem recuperação judicial porque não consegue pagar o que pediu de empréstimo, né? O que teve de empreendedor aí comprando novos terrenos para poder aumentar mais a produção. E infelizmente não continuou com o mesmo lucro, né, que estava ali na época da pandemia. Até porque por muitos motivos, né? A gente teve auxílio emergencial. Não só aqui, mas no mundo. E a demanda aumentou. E a demanda aumentando, acaba tendo muita como é que fala? Poder. Pessoas querendo ali produtos, commodities, etc. E aí acabou que precisava de muita oferta. Muita gente acabou investindo na ponta da oferta, então. E aí depois a demanda diminuiu, porque o juro subiu, acabou o auxílio emergencial. A situação virou uma bola de neve que até hoje aí sente, né? O mundo, infelizmente, sente os efeitos ali da pandemia. Enfim. Basicamente, eu acho que era só isso que eu tinha que comentar. Muita coisa. Muita coisa. E vamos ver como que vai ser ao longo dessa semana.